Tudo bem, gente? Oi, vamos lá. E aí, então, como foi a aula de terça-feira? Eu recebi umas críticas. Eu queria saber conversar com vocês. Acharam complicada a aula? A aula é complicada, mas vocês têm que ver o que aquela aula foi complicada. E eu sei que ela foi complicada. E, by the way, não tem problema nenhum falar assim, não gostei da aula. Tem que falar, né? Mas ela era complicada mesmo. Não pelas partes de conceitos, mas pela matemática que a gente usou. Ela foi uma aula cheia de exemplos. Os exemplos aconteceram baseados, quer dizer, foram exemplos daquelas coisas que nós fizemos, que nós aprendemos na semana passada, na quinta-feira da semana passada. Então, eu entendo que foi difícil, porque tinha bastante matemática, e uma matemática que vocês não estão muito acostumados. Mas tem uma razão de ser. Existe uma razão de por que nós estamos seguindo o livro segue essa ordem. Por que primeiro você define a força de Coulomb? Por que depois você define campo elétrico? Por que agora a gente definiu potencial elétrico e energia? Porque é uma construção. É uma construção de coisas extremamente abstratas que a gente está fazendo. O campo elétrico, ele é uma entidade abstrata. Ele é um número, eu falei para vocês, é um número em cada ponto do espaço. Ele representa, então, nada que você consiga tocar, nada que você consiga sentir com os seus sentidos, né, de uma maneira clara, objetiva, assim, para pegar com as suas mãos. Por outro lado, ele é real. Não existe um momento em que você dá uma reviravolta na sua cabeça e você começa a acreditar nele como um objeto real, uma descrição válida da realidade, tão boa quanto qualquer outra. E o que a gente está fazendo, então, é ir, aos poucos, construindo essas quantidades abstratas. Então, nós primeiros começamos com a força elétrica e um fato experimental. Aí, em seguida, a gente foi e construiu a ideia de campo, para tentar dar uma razão ao fato da gente ter uma ação à distância, uma força à distância. Depois, a gente chegou à conclusão de, vamos ver o conceito de energia. Nós podemos usar o conceito de energia? E sim, nós definimos o conceito de energia elétrica, baseado no trabalho que você tem que realizar para mover cargas de um lado para outro, certo? E definimos o conceito de potencial elétrico. Bom, então, a aula de hoje é capacitância. Isso que nós vamos falar. Mas para falar de capacitância, a gente tem que entender o porquê capacitância. Por sinal, alguém na semana passada me perguntou, na terça-feira, me perguntou como achar o campo elétrico a partir do potencial do dipolo. Eu não esqueci, não. Amanhã de noite eu vou botar lá um videozinho no YouTube com a derivação. Tá bom? Como achar o campo elétrico do dipolo a partir do potencial elétrico, que eu calculei na aula de terça-feira, mas eu já tinha colocado um vídeo com aquela derivação na sexta-feira passada no YouTube. Tá bom? Bom, mas então, o que a gente precisa agora é entender um pouco melhor esse conceito de energia. Na verdade, o capítulo 20 é todo sobre energia. Está escondido, mas ele é sobre energia. A gente está definindo o potencial elétrico, e o potencial elétrico é um conceito ligado ao conceito de energia potencial elétrica e à definição de energia, como a gente fez na semana passada. Bom, então, na terça-feira, eu fiz um exemplo que foi um exemplo não trivial, um exemplo não óbvio, né, de um capacitor de placas paralelas e da energia acumulada no capacitor. Eu acho que a gente deve começar quase por aí. É isso que a gente vai fazer daqui a 1 minuto. Mas antes a gente vai falar do potencial elétrico num metal e numa cavidade. Então imagina que a gente tenha um pedaço de metal com forma ameboide. E agora nesse metal você coloca uma determinada distribuição de cargas. A gente já viu que as cargas vão para a superfície. Sempre coloco cargas positivas, mas podem ser cargas negativas também. E quanto vale o campo elétrico no interior do metal? 0.
Então, o campo elétrico no interior do metal é zero. Se o campo elétrico é zero no interior do metal, a minha pergunta é, qual seria a diferença de potencial elétrico entre quaisquer dois pontos do metal? Zero. Então, se a gente começa com a nossa definição, é que a diferença de potencial elétrico é menos a integral do ponto A ao ponto B, dL de E, ponto A ao ponto B, a gente chegou à conclusão que, como o campo elétrico é zero, a diferença de potencial dentro do metal é zero. O potencial é sempre... o metal está sempre numa equipotencial. Tá? Agora, e se eu tivesse não um pedaço de metal, mas eu tivesse uma cavidade dentro do meu pedaço de metal? Então, é um pedaço de metal, é uma casca. E a pergunta é, qual é o potencial elétrico dentro dessa cavidade? Também será zero. Dado qualquer... Imagina o seguinte, que se eu começo por esse ponto aqui, eu quero saber o potencial nesse ponto, eu poderia seguir esse caminho. Como eu poderia seguir o caminho sobre o metal? Como não tem nenhuma carga se mexendo, como todas as cargas estão paradas, existe a noção de potencial elétrico e é um potencial conservativo, é uma força que todas as forças ali são conservativas. Com isso, eu chego à conclusão que independe do caminho que eu pegue. Eu posso vir por aqui, eu posso vir por aqui, a diferença de potencial vai ser a mesma. Dentro do metal, eu tenho um potencial constante também. E isso ganha um nome, é uma coisa prática, útil. Tá? É uma gaiola de Faraday. Então, se você estiver dentro de um carro, no meio de uma tempestade elétrica, qual é um lugar seguro para você ficar? Dentro do carro. Por quê? Porque o carro é uma casca metálica. Se cair um raio dentro do carro, você vai ficar isolado daquela corrente. Ela vai ficar toda na superfície do metal. Todas as cargas vão ficar na superfície do carro. E você, ali dentro, ficaria seguro. Tá? Então, a gaiola de Faraday funciona se você quer blindar alguma coisa sobre efeitos de campo elétricos externos. Então, por exemplo, imagina que a gente tem o nosso cabo coaxial. E aqui a gente está passando uma onda eletromagnética dentro... Lembra, a gente fez o cabo coaxial, são dois cilindros metálicos, um dentro do outro. E a gente está passando uma onda eletromagnética aqui dentro. Esse cilindro externo é um cilindro metálico. Ele é uma gaiola de Faraday, ele isola o sinal de interferência elétrica, isola tudo que está aqui dentro de interferências elétricas externas. Ele impede tanto que o campo elétrico que está aqui dentro vaze para fora, quanto campos elétricos externos penetrem e atrapalhem a condução do sinal aqui dentro do cabo. Né? Então, o cabo coaxial é muito melhor do que aquele cabo paralelo para você transmitir, um fio normal para você transmitir a sua informação por conta disso. Bom, todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, metais são equipotenciais. Bom. Mas agora, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho duas placas de metal. E essas minhas placas de metal são neutras. E agora eu vou chegar e vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar e vou transferir carga. Então eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa. E eu vou começar a transferir cargas de uma placa para outra. Então, a maneira como eu fiz na terça-feira foi a seguinte. Eu cheguei, olha, pega seu par carga positiva e negativa aqui, e agora vamos arrastar essa carga até essa placa. E aí a gente calculou o trabalho para isso acontecer. Só que hoje a gente vai introduzir um outro objeto no nosso problema, que eu vou chamar de bateria. Uma bateria, o que ela faz é o seguinte. Existem dois tipos de bateria.
Mas aqui a gente vai trabalhar aqui, ó, dois tipos de fonte. Fonte de corrente e uma fonte de voltagem. Aqui a gente vai trabalhar aqui, vai fornecer uma diferença de potencial. A gente não vai entrar no mérito, de por que ela está fazendo isso. Mas uma bateria normal, naquela bateria que você compra, uma pilha que você compra, é uma bateria química. É uma reação química que está acontecendo ali dentro. Aqui a gente não vai entrar no mérito disso. A gente vai simplesmente dizer assim, existe um objeto, que a gente chama de bateria, e o que esse objeto faz é criar uma diferença de potencial elétrico entre esse ponto e esse ponto aqui do meu problema. Quando você faz uma linha dessas, essa linha é uma linha de metal, ideal. Não tem resistência, pode se mexer da forma como você quiser na hora do seu desenho. Isso é uma idealização da realidade, mas é uma idealização útil. Então, o que eu estou dizendo, olha, eu tenho um pedaço de metal aqui em cima, um outro pedaço de metal aqui embaixo, e agora eu estou colocando um objeto que força uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, se eu chamo esse cara aqui de ponto A, esse aqui de ponto B, a forma como esse foi desenhado é que o potencial do ponto B menos o potencial do ponto A, isso aqui é o que a bateria está te fornecendo. Delta V, epsilon. Isso aqui é essa diferença de potencial entre esses dois pontos. Ele força essa diferença de potencial. Bom, mas o que acontece no instante em que eu coloco a bateria dessa forma? Eu ligo ela nesses fios, mas agora eu tenho aqui minhas placas metálicas. Eu criei uma diferença de potencial. Mas o que a gente tem lá dentro do material? Isso aqui é um pedaço de metal, de ferro, cobre. No instante em que eu coloco esse material, essa placa metálica, e eu forço essa diferença de potencial, o que acontece ali, dentro do metal? Vamos fazer um problema que vocês conhecem do segundo grau. Vamos imaginar que eu fecho aqui tem uma lâmpada. É uma lâmpada, né, na verdade eu vou desenhar como um resistor. Tem uma lâmpada e aí eu fecho o circuito ligando na pilha, na bateria. O que acontece com a lâmpada? Acende. Por quê? Porque passa corrente. Então, na hora em que você fechou o circuito, você tem cargas positivas que estão querendo sair, estão saindo daqui e estão vendo aqui um lugar com um potencial menor. Cargas positivas, elas correm do lugar de potencial elétrico maior para o lugar de potencial elétrico menor. Então, as cargas começam a sair daqui e vão circulando, né, como uma corrente, para fazer ficar feliz aqui embaixo com as suas cargas negativas, com a sua potencial negativo. Fala. São os elétrons que andam. Mas a história é aquela que eu contei algum tempo atrás. O que a gente faz? Imagina que você tem um conjunto de átomos. Você tem um conjunto de átomos, eles estão muito felizes. Eu arranco o elétron de um átomo desses. Então, esse cara está infeliz porque ele não tem um elétron, aquele fulano de lá está feliz porque ele tem um elétron e o seu núcleo. Só que na hora que eu coloco um campo elétrico, eu arranquei aquele elétron de lá, esse elétron que está aqui vê um buraco do lado de lá e está indo contra a direção do campo. Então ele pula para o átomo do lado. Na hora que ele pula para o átomo do lado, ficou faltando um elétron no átomo de lá. Então, eu posso ver o que aconteceu de duas formas que são equivalentes. Ou os elétrons estão se movendo da porta para a janela, ou a falta do elétron está se movendo da janela para a porta. São equivalentes? São equivalentes. Historicamente, porque não se tinha a noção de elétrons, se definiu que corrente é dada por um movimento de cargas positivas. Apesar de que hoje a gente sabe que o que está se mexendo são os elétrons. Então, quando eu faço isso daqui, olha, cargas positivas se mexendo,
Na verdade, é a falta de cargas, negativas que está se mexendo na direção oposta. Cargas negativas que estão se mexendo na direção oposta. Mas o efeito é o mesmo. Então, mas por convenção, como eu falei, né, como isso foi feito no século XIX, no XVIII, você assume que as correntes são dadas pelo movimento de cargas positivas. Mas, na verdade, é o movimento da falta de cargas negativas. Tá? Em estados sólidos, tem um nome, são buracos. É o movimento dos buracos. Bom, então, você tem uma corrente e o circuito fecha e você começa a dissipar a energia aqui, tem energia luminosa. Se eu não tivesse nada aqui, a minha corrente, eu teria um curto e a corrente seria enorme, eu estaria fazendo um curto sobre a bateria começa a esquentar bastante. Mas não é isso que a gente tem. O que a gente tem é o seguinte, olha, a gente tem duas placas metálicas aqui. E elas estão separadas por um buraco, por um vazio entre elas. Bom, esse ponto aqui esse é um pedaço de metal. Esse é um pedaço de metal, esse é um pedaço de metal. O que eu posso dizer sobre a diferença de potencial elétrico? A diferença de potencial elétrico entre esse pedaço de metal e aquele ponto B. Oi? O fio ideal. Seria zero se não tiver nenhuma movimentação de cargas. Mas, no instante em que eu ligo a bateria, essas cargas, elas sentem esse potencial mais baixo aqui embaixo. E aí elas começam a sair da bateria. Você inicialmente tem uma corrente que começa a fluir para fora da bateria. E ela vem, passa pelo fio, e aí ela começa a se acumular na placa. A gente gera um campo elétrico saindo das cargas positivas. E esse campo elétrico encontra a placa de metal que está aqui embaixo. O campo começa a querer entrar dentro da placa. Agora, o que acontece quando o campo tenta entrar num metal? O campo, ele não quer, o metal não quer que isso aconteça. Cargas vão se mover para impedir que o campo entre dentro do metal. Então, para cada linha de campo que sai da placa positiva, eu vou colocar uma carga negativa na placa de baixo. Certo? Só que na hora que eu faço isso, aqui tinha uma carga positiva. Elas estavam muito felizes. Mas no instante em que eu dissocio as duas, que essa carga negativa sobe para fechar essa linha, para impedir que essa linha de campo entre no metal, para onde vai essa carga positiva? Para a bateria. Ela está vendo um potencial mais baixo aqui. E aí então você começa com corrente, a corrente vai entrando, a carga vai entrando dentro do capacitor, vai carregando a placa. E à medida que você vai carregando a placa, você também já tem a mesma corrente passando aqui embaixo. Bom, esse processo vai acontecer até quando? No instante em que eu tenho uma diferença de potencial entre as duas placas, não tem um campo elétrico? A integral, como é que a gente definiu? A diferença, ΔV é igual a menos a integral dL de E, entre dois pontos, A e B. Então, vamos chamar de A e B, ponto inicial e ponto final. Essa é a diferença de potencial. Então, à medida que eu vou seguindo ao longo dessas linhas de campo, existe uma diferença de potencial entre essas duas placas. Tudo bem? Quando é que vai parar de ter corrente circulando da bateria para a placa? Oi? Alguém falou? Quando os potenciais forem iguais. Quando a diferença de potencial entre as placas for igual à diferença de potencial que a bateria está dando. Então, o que acontece? A bateria, você pode imaginar que o que ela está fazendo? Ela é uma pessoa que tem um balde d'água
e está jogando água para cima de uma caixa d'água. Ela está levantando o potencial da água. A água está saindo daqui de baixo, indo lá para a caixa d'água. Daqui de baixo. A bateria é alguém que está realizando trabalho. A bateria realiza trabalho. A bateria faz um esforço para levantar o potencial entre dois pontos. Agora, o fio são como as calhas da água. A calha d'água. A água, então, vai sair da bateria, vai sair da caixa d'água e vai fluir. Vai fluir, mas quando? Aqui o fio é ideal. Então, a diferença de potencial entre todos os pontos, em princípio, seria zero. Mas como ele está, eu encontro essa queda de potencial, é como se eu posso imaginar que o que eu estou fazendo é que eu estou botando água para cima e ela está agora caindo pela calha de volta para o ponto inicial dela. Então, o circuito está fechado dessa forma. A bateria dá energia potencial e agora essa energia potencial tem uma queda ao longo do capacitor, entre as placas do capacitor. Então vamos calcular o quanto é essa queda de potencial elétrico aqui. Bom, para isso a gente precisa do campo elétrico entre as duas placas do capacitor. Como é que você calcula isso? Sigma sobre ε0 e você calcula usando a lei de Gauss. Todo mundo lembra como é que calcula ou tem que derivar de novo? Não? Sim. Então, a maneira de você derivar é a seguinte, né? Então, deixa eu chamar isso aqui de epsilon, é o que a bateria me dá. Então, a gente tem a nossa placa metálica, a outra placa metálica, e aqui eu tenho uma densidade superficial de cargas, sigma, positiva. Aqui eu tenho uma densidade negativa de cargas, menos sigma. Eu vou colocar uma caixa, uma superfície gaussiana, um cubinho desse lado, e vou calcular que a integral sobre a superfície fechada do meu campo elétrico é igual à carga no interior da minha superfície dividido por ε0. Bom, aqui o campo elétrico é zero. Por simetria, se as placas são infinitas, as linhas de campo são todas paralelas e perpendiculares à superfície do metal aqui. Então, essa minha parede gaussiana não contribui. Essa minha parede gaussiana não contribui. Por quê? Porque o elemento de área faz 90 graus com as linhas de campo. A única parede que contribui para o meu fluxo é essa daqui. Então, vamos lá. Eu vou ficar com a integral dA sobre essa parede 1 aqui. Todas as outras dão zero. Bom, mas de novo, por simetria, módulo do campo elétrico, cosseno do ângulo entre os dois. De novo, por simetria, o campo elétrico tem o mesmo módulo em todos esses pontos, se os capacitores tiverem placas infinitamente grandes. Então, ele pode sair da integral. O módulo do campo elétrico é a integral dA de cosseno de θ. Mas cosseno de θ é o ângulo entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área dA. E esse ângulo é zero. Então, o cosseno dá 1. Então, a gente obteve que tudo isso aqui é o módulo do campo elétrico vezes essa área 1 aqui. Agora, isso tem que ser igual à carga no interior da minha superfície dividido por ε0. E isso é sigma vezes essa área dividido por ε0. E nós encontramos que o campo elétrico é sigma sobre ε0. Esse é o campo elétrico entre as placas na aproximação de placas infinitamente grandes. Bom, então qual seria a queda de potencial entre uma placa e outra? Então a gente usa a nossa definição. A diferença de potencial, V final menos V inicial, é igual a integral menos da integral do ponto inicial ao ponto final dL do campo elétrico. Bom, o caminho que eu vou escolher vai ser o caminho mais simples, a linha reta. Podia escolher qualquer um, mas eu vou escolher a linha reta entre os dois.
Eu vou chamar esse meu eixo de x. Então, essa minha integral se torna simplesmente a integral entre 0 e o ponto D ao longo do eixo x de dx vezes E, módulo do campo elétrico. Por que vezes E? Porque, olha, dx, o vetor dx, ou o vetor dl, ele é paralelo às linhas de campo. Então, vai ficar módulo do primeiro vezes módulo do segundo, cosseno do ângulo dos dois. O módulo do dl é dx. O módulo do campo elétrico é o módulo do campo elétrico, sigma sobre epsilon zero. E aí eu fico com I, produto escalar com I, que dá 1. Cosseno de zero. Cosseno de zero. Bom, o módulo do campo elétrico é sigma sobre epsilon zero, isso que a gente acabou de derivar. Então fica menos módulo do campo elétrico, sigma sobre epsilon zero, da integral de 0 a d dx. Essa integral dá d, a distância entre as placas. Então, essa aqui é a diferença de potencial. V final menos V inicial. Como eu falei, o potencial perto da placa negativa é menor que o potencial perto da placa positiva. O potencial perto das cargas positivas, o potencial elétrico é sempre maior. Foi por isso que a gente fez aquela nossa definição. Então, realmente, isso aqui é um número negativo. Então, isso aqui, ó, V inicial, V final. Então, se eu joguei a água para cima da caixa d'água, agora a água caiu e foi até o mesmo ponto inicial onde eu tirei a água do rio, ela voltou ao nível do mar, voltou ao nível do rio. O quanto eu dei aqui tem que ser exatamente igual ao quanto eu perdi. A soma total teria de dar quanto? 0. Eu subi, olha, eu tinha o meu potencial elétrico aqui era VA. Eu fui até VB. Agora, se eu cair exatamente o mesmo quanto eu subi, essa diferença de potencial tem que ser a mesma que eu tinha aqui. Então, o que eu vou obter? Eu obtive que V final menos V inicial é igual a menos sigma sobre epsilon zero D. E, então, o quanto eu subi foi esse epsilon grande, o quanto eu perdi agora foi esse cara, V final menos V inicial, e isso tem que ser igual a 0. Então, o meu epsilon, quanto a bateria me deu, seria igual a sigma sobre epsilon zero D. Ou seja, quando eu obtiver essa densidade de cargas, né, é a carga sobre a área do capacitor, D sobre epsilon zero A, quando eu tiver essa quantidade de cargas na placa, vai ser a hora em que a bateria me deu uma determinada quantidade de energia, realizou uma determinada quantidade de trabalho, e eu agora estou usando tudo isso, toda essa diferença ali nas placas. Eu já acumulei tudo aquilo nas placas. É a hora que para de entrar mais cargas na bateria. É a hora que o sistema vai chegar num equilíbrio, onde ninguém vai mais se mexer. Tá bom? Então, isso aqui foi o que a bateria me deu. Isso daqui foi a quantidade de cargas que eu consegui colocar antes de atingir o equilíbrio. E elas estão lá espalhadas na placa. Agora, esse objeto aqui, ó, ele só depende da geometria do problema. Ele é a distância entre as placas, ele é a área das placas, e ele é a constante de permissividade do vácuo, epsilon zero. Porque eu estou imaginando que eu tenho vácuo aqui no meio. Se eu tivesse, na terça que vem eu vou falar de dielétricos, se tivesse um pedaço de plástico aqui no meio, a única coisa que ia mudar é que eu ia mudar o número dessa constante. Em vez de ser epsilon zero, ela seria epsilon do plástico. Mas ela, então, é uma propriedade física da geometria do problema do que eu construí.
E eu estou relacionando a diferença de potencial das placas com a quantidade de carga que eu consegui colocar na placa, antes de atingir o equilíbrio. Isso aqui ganha um nome. Na verdade, é o oposto disso. Então, de maneira geral, olha, a diferença de potencial entre as placas, deixa eu falar ΔV positivo, então, esse aqui seria V inicial menos V final. Isso é igual a Q sobre D ε0A. E a gente pode escrever Q, então, como sendo ε0A sobre D vezes ΔV. Essa quantidade ganha um nome, capacitância. Ela só depende da geometria. Só depende das quantidades, da forma como as cargas conseguem se dispor e a diferença de potencial entre essas disposições de cargas positivas e negativas. Essa é a capacitância do capacitor de placas paralelas. Para cada tipo de problema, para cada arranjo de metais, você vai conseguir uma capacitância, vai construir, vai derivar uma capacitância diferente. Como eu falei na terça-feira, no nosso problema aqui no curso, só vão ter 3 tipos de capacitância. É a capacitância do capacitor de placas paralelas, a capacitância do capacitor esférico, que é você ter 2 esferas metálicas, uma dentro da outra, e a capacitância do capacitor cilíndrico, que é você ter um cilindro dentro do outro. Tá? Na terça passada, eu derivei a capacitância do cilindro, daqui a pouquinho eu vou derivar a capacitância da esfera. Mas antes disso, a gente vai continuar a discutir esse problema, porque ele é altamente não trivial. Ele é altamente não trivial. Porque agora, eu desconectei o meu problema da bateria. E no instante em que eu desconecto as minhas placas da bateria, e elas estão presas ali, eu falei para vocês, eu tenho de realizar um trabalho para manter, eu tenho que fazer força para manter aquelas placas separadas, porque senão elas gostariam de se juntar. São cargas negativas de um lado, cargas positivas do outro. Então, esse arranjo está guardando energia. Existe uma energia potencial que está nessa distribuição de cargas. Não é assim que o mundo gostaria de existificar. Cargas negativas querem ficar perto de cargas positivas. Eu estou impedindo que isso aconteça. E essa diferença, essa separação de cargas está guardando energia. O quanto de energia você acha? Um bom chute é o quanto de energia a bateria deu. Só que não vai ser isso, mas tudo bem, mas a gente vai chegar lá. Um bom chute é o que a bateria deu. A bateria não está realizando trabalho? Está jogando água lá para cima. Só que não é exatamente essa a quantidade de energia que a gente tem aqui. Então agora vamos voltar para a derivação que a gente fez na terça-feira. E eu vou fazer de novo. Para calcular a quantidade de energia nesse arranjo de cargas. Quanto de energia foi guardado aqui? Isso é altamente não trivial, porque eu já vi 3 demonstrações diferentes para exatamente esse mesmo cálculo e não tem nenhuma maneira óbvia de ligar as 3 demonstrações. E uma delas está claramente errada. Então vamos lá. Então tudo parece fácil quando o professor faz, né? Então vamos ver o seguinte. O meu problema é o seguinte, eu quero fazer esse arranjo de cargas. Então vamos voltar para a aula de terça-feira. E vamos fazer o seguinte, eu não tenho nenhuma carga entre as 2 placas. Mas agora eu chego aqui e eu tenho um par de cargas positivas e negativas. E eu pego com a minha tesoura, com a minha pinça mágica, seguro a carga vermelha e eu levo ela até o outro lado
por uma distância d. Nesse instante, eu aumento a energia potencial, eu crio essa diferença potencial, eu realizei trabalho, eu doei energia para o problema, eu carreguei a carga positiva, afastando ela do par perfeito, do amor perfeito dela, que é essa carga negativa. Tá? Mas o quanto vai ser? Quanto é o trabalho que eu tenho, que eu levo para lá? No instante em que eu levo uma carga infinitesimal daqui até aqui para cima, eu gero uma diferença de potencial, certo? Entre essas duas placas. E a gente encontrou o seguinte, que a diferença de potencial vezes a capacitância é igual à carga que eu tenho, a carga que eu tenho em uma das placas, na placa positiva. Então, se eu carrego uma quantidade infinitesimal de carga de um lado para outro, dV, dQ, essas duas quantidades estão ligadas por essa coisa que só depende da geometria, a capacitância. Então, para cada carga infinitesimal que eu transfiro para o outro lado, tá? Eu gero essa diferença de potencial dV. Agora, a quantidade de trabalho que eu tenho de realizar para levar a carga de um lado para outro, de um pedacinho, de uma placa para outra, a gente viu também na semana passada, na quinta-feira da semana passada. ΔU tem que ser igual a Q, a carga que eu estou levando de um lado para outro, vezes ΔV. Então eu cheguei à conclusão que o meu DU, ou o trabalho que eu tenho de realizar, ou a quantidade de energia, o potencial que eu estou guardando aqui dentro, tem que ser igual a Q vezes dV. Bom, então, se eu agora substituo essa expressão aqui embaixo, para quê? Porque aqui eu tenho dV, aqui eu tenho dV, aqui eu tenho dQ e aqui eu tenho Q. Então eu vou escrever todo mundo em função de Q. Se eu faço isso, eu encontro que Q seria 1 sobre C dQ. Isso foi exatamente o que eu fiz na semana passada. Mas agora, então, eu vou integrar. Esse aqui foi feito para transferir uma carga infinitesimal de um lado para outro. A transferir a primeira, a segunda, a terceira, elas vão se espalhando aqui. Todo esse processo de se espalhar e de se equilibrar, isso está sendo computado, está sendo levado em conta pela definição da capacitância. Por essa equação. Então, agora eu vou fazer essa integral entre a energia inicial e a energia final, entre a carga inicial, que era zero, até a carga final, que era Q grande. Então, a energia total, a variação de energia, ou o trabalho que eu realizei, ou a variação de energia potencial elétrica entre a energia inicial e a energia final, né, é dado por Q final ao quadrado sobre 2C. E essa, então, seria a energia que está armazenada nessa configuração de cargas. Isso aqui pode ser escrito de uma outra maneira também, porque eu tinha essa minha expressão, ó, C ΔV igual a Q. E a gente raramente trabalha com o valor da carga Q quando está fazendo os circuitos. Em geral, você trabalha, quando você for trabalhar com circuitos, não só nesse curso, mas mais tarde, você vai olhar as diferenças de potenciais entre os diversos pedaços do circuito. Então, a gente vai reescrever essa expressão em termos de ΔV. Então, vamos substituir Q por isso daqui, olha. Então, vai ficar, olha, C quadrado ΔV ao quadrado sobre 2C. Ou seja, a gente encontrou que a energia armazenada vai ser dada por C ΔV ao quadrado sobre 2. Essa é a energia armazenada no capacitor. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então, ok. A gente encontrou esse fator de 2 aqui. E esse fator de 2 é interessante. Então, no final, a gente encontrou essa configuração de cargas aqui. Ó.
E aí você pode falar para mim, beleza, a energia, então... Oi, alguma tá com dúvida? Não? Então, a energia, então, está no arranjo das cargas. Foi colocado no arranjo das cargas. A energia está nas cargas. Será? Essa é uma boa pergunta. Se eu agora, lembra o que eu fiz na semana passada, na terça-feira? Eu cheguei assim, eu quero saber qual é a força que eu tenho que fazer para separar as placas, ou para manter as placas sem encostar uma na outra. E para isso, eu fui e derivei a seguinte coisa. Eu disse, olha só, a força que eu tenho que fazer vai ser menos a derivada da energia em relação à direção que eu estou fazendo o movimento. E aí eu mostrei para vocês, não vou fazer de novo, mostrei para vocês que tem uma força, e eu consigo calcular essa força. Ou seja, se eu quero separar essas placas estavam aqui, e agora eu movi a placa de cima para uma outra posição, ela passou dessa posição para essa posição daqui de cima, eu andei uma distância ΔX, eu tive de realizar trabalho. Então, eu dei mais energia para o problema. Agora, em muitos sentidos, a distribuição de cargas não mudou. O plano era infinito, os dois planos eram infinitos. Eu passar o plano de uma distância d mais x para d mais x, uma distância d para uma distância d mais epsilon, a distribuição não parece mudar tanto. Para onde foi essa energia? O plano, a distribuição de cargas continua uniforme nos dois planos. Então, a energia não está necessariamente, eu posso escolher, entender que a energia não necessariamente está simplesmente na distribuição de cargas, mas sim no campo. E é isso que a gente vai olhar agora. Bom, então a gente encontrou, ó, que a energia no campo é 1/2 de C ΔV ao quadrado. Ok? Agora, vamos tentar escrever de novo o que são essas quantidades. C eu tinha dito para você que era o quê? Era ε0 A sobre D. E ΔV? ΔV não é a diferença de potencial entre as placas? ΔV tinha vindo de onde? Eu estou desfazendo aquilo que eu fiz antes. ΔV, eu não tinha dito que era o campo elétrico vezes a distância que eu andei? Então eu vou botar isso aqui em cima. E eu encontrei que a energia que está armazenada no capacitor, olha, é igual a 1/2 ε0 A. Agora, ΔV ao quadrado vai ser o quê? D ao quadrado vezes E ao quadrado. Os Ds cancelam. E a gente encontrou que ΔU é 1/2 ε0 A vezes D, o campo elétrico ao quadrado. Agora, o que é A vezes D? É o volume. A vezes D é o volume entre as placas do capacitor. É a área do capacitor vezes a distância entre eles. Então, a quantidade de energia que eu guardei dentro do capacitor é 1/2 vezes o ε0 vezes o volume E ao quadrado. Então, a quantidade de energia dividido pelo volume, ou seja, a densidade de energia, o pequeno, é 1/2 de ε0 E ao quadrado. E agora, então, eu estou escolhendo
eu estou escolhendo guardar a energia, ou entender que a energia não está no arranjo das cargas. Ela está no campo elétrico, na densidade de linhas de campo elétrico ao quadrado, aqui dentro do material. Por que isso é uma mudança assim de... É exatamente a diferença de você pular de força para campo. É uma mudança qualitativa, né, de entendimento. Você está escolhendo acreditar em uma outra coisa. Em vez de eu acreditar na força elétrica, eu estou querendo acreditar no campo elétrico. Aqui é a mesma coisa. Eu estou escolhendo acreditar que, em vez da energia estar nas cargas, elas estão no campo. Está no campo. Por quê? Porque, eventualmente, a gente vai querer falar de ondas eletromagnéticas. E o que é uma onda? O que faz uma onda? Uma onda transporta matéria? A onda de água transporta matéria? Não. A onda de água não transporta matéria. Você está no mar, a onda sobe e desce. A água, aquela molécula de água, na verdade, ela faz um movimento de rotação, assim, ela roda um pouquinho. Mas, a grosso modo, a coluna de água sobe e a coluna de água desce. Mas quando você está na praia, você sente a onda empurrando você para trás. A onda não está transportando, é uma coisa que não, é um objeto que não transporta matéria, mas transporta energia e transporta momento. E a onda eletromagnética será uma onda que vai transportar energia e vai transportar momento. Então, nesse instante em que eu estou escolhendo entender a energia como armazenada nas linhas de campo, eu já estou me preparando para daqui a 10 semanas, ou 9 semanas, entender que o campo elétrico vai transportar, o campo eletromagnético vai transportar energia de um ponto para outro. Tá? Bom, mas essa aqui foi a derivação, então, da energia em função do campo. A gente derivou para um caso muito particular. A gente derivou para o caso de um capacitor de placas paralelo infinito. Mas essa forma é válida de maneira geral. Eu vou botar o link de como você faz essa derivação geral para quem quiser olhar depois. Está no livro do Feynman, bonitinho, bem legal, eu vi hoje de manhã. Tá? E ela vale para qualquer forma. Então, se eu tiver um pedacinho aqui do espaço e eu quiser saber a densidade de energia elétrica aqui, nesse pedacinho, o que eu tenho de fazer é fazer a integral do campo elétrico ao quadrado nesse pedacinho. E eu vou saber a densidade de energia, na hora que eu fizer a integral pelo volume, eu vou saber a energia eletromagnética que está nesse pedacinho. Tá bom? Todo mundo entendeu? Bom. Mas então a gente encontrou esse 1 meio de C delta V quadrado. Vamos voltar para a nossa bateria. Está aqui nossa bateria. Depois de um tempo nós chegamos na condição de equilíbrio. Essa é a energia armazenada. Quanto foi o trabalho da bateria? Quem lembra de potência dissipada por um resistor do 2º grau? Como é que era? Tensão vezes a corrente. Então, a potência dissipada pela bateria, enquanto ela vai esquentar, a grosso modo, vai ser a tensão que a bateria está dando vezes a corrente que está passando por ela. Isso é a corrente que está passando em determinado instante. Se eu integrar isso no tempo todo que a corrente ficou passando, o tempo inicial até o tempo final, isso a gente vai ver na semana que vem, na semana de circuitos, na quinta-feira que vem. Até o tempo final, a bateria tem uma diferença de tensão constante, então o epsilon sai para fora. Essa integral é a carga total, é a quantidade de carga que está saindo da bateria. Então, a energia total que a bateria, potência é a energia por tempo.
A quantidade de carga vezes a diferença de potencial de bateria, isso foi o trabalho realizado pela bateria. Isso foi a quantidade de água que ela botou para cima, assim, o trabalho que ela fez para botar aquela água lá para cima. Epsilon vezes Q. Agora, quanto será isso relacionado a esse cara daqui? A gente não chegou à conclusão que a energia armazenada no capacitor é 1/2 de C delta V ao quadrado. E a gente tem que C delta V é igual a Q. Então, vou substituir o que é o nosso... O que é esse C aqui? Ó? C não é Q sobre delta V? Agora, quando eu jogo isso aqui em cima, o que eu encontro? 1/2 de Q sobre delta V vezes delta V ao quadrado. Cancelou. 1/2 de Q delta V. Delta V na hora do equilíbrio é o epsilon, né, que a bateria está dando. Metade. Isso aqui foi o que a bateria realizou de trabalho. Isso daqui é o que ficou armazenado no capacitor. A metade. Para onde foi a energia que ficou faltando? Oi? Foi dissipada. Foi dissipada em forma de calor na bateria, de calor no fio e ondas eletromagnéticas que estão jogando a energia para fora. Esse é o bloquinho que a gente esqueceu na casa do Mark. Metade. Metade da energia. E não tenho como você melhorar isso. Tá bom? Legal isso, né? Bom, só por completeza, eu vou fazer a outra derivação, deixa eu fazer a outra derivação de por que aparece aquele meio, tá? E essa é a derivação que está no Feynman Lectures. A derivação que está no Feynman Lectures é a seguinte, ele diz o seguinte, olha, em geral, você pode dizer que a energia é a carga vezes a diferença de potencial elétrico, a energia é Q vezes delta V. Mas mas vamos fazer aumentar uma dessas plataformas. Então, em princípio, eu poderia, naively, ingenuamente, dizer que a energia armazenada teria que ser a carga que está na placa vezes ΔV, e não 1/2, né, como eu acabei de falar. Bom, mas aí ele diz o seguinte, olha, se você chegar e olhar para essa placa metálica, é verdade, você tem cargas positivas aqui, que estão aqui. E aqui fora, o seu campo elétrico realmente é sigma sobre epsilon zero. E aqui dentro, o seu campo elétrico é zero. Só que existe uma região... Só que a natureza realmente detesta descontinuidades. O campo não vai de epsilon zero, sigma sobre epsilon zero a zero instantaneamente. Ele vai ao longo de uma determinada distância. Essa distância pode ser uma camada atômica, mas ela não é zero, estritamente zero. Podem ser 2 camadas atômicas, mas ela não é estritamente zero. E aí, quando você faz a média, você vai ter cargas que estão sobre essa diferença de potencial aqui, indo de sigma epsilon zero até zero, esse campo elétrico aqui no meio do caminho, na média, ele é 1/2 do campo elétrico do lado de fora. Então, seria Q sobre a área. Agora você vai e multiplica pela carga que você tem aqui, que você quer aqui. A carga que você tem, né, e o trabalho que você tem que fazer para levar essa carga até lá, essa placa até lá em cima, seria Q quadrado vezes a distância D que você levou uma placa para outra, até a outra, D. E a gente encontra de novo o 1/2, 1 sobre C
Q quadrado que a gente tinha hoje, que a gente tinha antes. Tá? Então, também está lá, eu vou botar o link depois para essa explicação. Mas esse meio é um meio estranho, né? Não é uma coisa óbvia. Eu, antes de ler, eu não sabia também. Tá bom? O Walter Lewin, do MIT, o vídeo dele, ele explica dessa maneira, usando essa definição, essa representação. E um dos comments diz assim, continuo não entendendo o meio. Um dos comments do vídeo. Mas a primeira derivação, essa aqui eu acho que está certa também. Mas a primeira derivação é a que você vai encontrar no seu livro, no Survey, e você vai encontrar na maior parte dos livros e na maior parte dos lugares. E é uma explicação que as pessoas se convencem que está correta. Tá? E a gente sabe que tem que dar isso porque você mede a energia que está no capacitor e é aquela. Ok. Bom, então, agora que a gente entendeu o capacitor de placas paralelas, a gente vai fazer mais um capacitor. Eu derivei o capacitor cilíndrico para vocês na terça-feira. Eu vou fazer um vídeo, então, com a derivação só do capacitor cilíndrico de novo. Amanhã de noite vai estar lá no YouTube. Hoje, eu vou colocar agora o capacitor esférico. E aí depois a gente vai fazer arranjos de capacitores. Por que capacitores são importantes, então? Porque quando você está desenhando um circuito elétrico, essa é a maneira de você guardar energia elétrica. Foi isso que a gente acabou de derivar. Você quer guardar energia para fazer realizar um trabalho mais tarde? Mover um ponteiro, manter o seu computador funcionando. Um no-break é exatamente isso. O no-break é um grande capacitor que vai acumulando cargas ali. Aí, na hora que cai a luz, o no-break entra e começa a jogar cargas para o seu computador, fazer corrente, para continuar passando corrente para o seu computador. Então, você está guardando energia na forma elétrica para usar mais tarde. Então, eles são interessantes, são objetos interessantes. Mas agora, antes da gente fazer isso, vamos fazer o capacitor esférico. O capacitor esférico corresponde à seguinte situação. A gente tem uma esfera metálica, onde a gente vai colocar uma carga Q. Mais Q. E agora, em volta dessa esfera, nós colocamos uma outra esfera metálica, onde a gente coloca uma carga menos Q. Bom, as linhas de campo, então, quer dizer, se é uma esfera metálica, as cargas se distribuem uniformemente sobre a esfera. Você tem linhas de campo que saem e vão na direção da esfera exterior. Ok? Quando elas chegam na esfera exterior, elas querem entrar no metal. É uma casca que é essa esfera exterior, né? Como eu coloquei uma carga menos Q, essas cargas menos Q vão para a esfera interior, para a superfície interior. De forma que o campo elétrico dentro da esfera maior, né, e do lado de fora vai ser zero. Então eu sei que o campo elétrico aqui do lado de fora vai ser zero. Pela simetria do problema, o que mais eu sei sobre essas linhas de campo? Radiais. Isso, então, elas são todas radiais, elas todas fazem 90 graus com a superfície. E agora, com a superfície da esfera interior, e agora elas vão decaindo ao longo dessa distância, certo? A intensidade de campo elétrico vai decaindo.
Que lei eu vou usar, então, para calcular o campo elétrico? Lei de Gauss, a única que a gente sabe. Então, vamos calcular integral sobre a superfície fechada de dA é igual a carga no interior por ε0. Sei que vocês estão chateados já, porque toda vez que eu repito da lei de Gauss, mas é para martelar bastante, né, na cabeça de vocês. Além disso, isso é o método. O método é não decorar as equações gerais, todas as 20 milhões de equações do livro. O método é: escreva a equação fundamental e chegue na equação que você precisa. Esse é o exercício de todo o curso. Comece com a equação fundamental, nesse caso é a lei de Gauss, essa a gente tem que saber. São só 4, né? Até o momento a gente só sabe uma, e aí, a partir dela, encontre as equações que você precisa. Eu quero definir a capacitância do capacitor esférico. Eu já sei a definição. Então, quais as equações que eu preciso? Preciso saber o campo elétrico aqui no meio do caminho. Por quê? Porque a partir do conhecimento desse campo elétrico, eu vou calcular a diferença de potencial como menos a integral do campo elétrico ao longo de um caminho. Ponto inicial, ponto final. E a partir disso, eu vou relacionar a carga Q com a diferença de potencial. A definição de capacitância é C delta V é igual a carga que eu tenho sobre uma das placas. Então, essas são as equações que eu preciso saber. A única realmente fundamental é essa daqui. Todas as outras são conceitos que são derivados dessa primeira, ou de outros lugares da física, mas são conceitos. Tem uma definição, essa é a definição de capacitância. Ela não é fundamental, mas ela se torna útil quando você chega na loja e diz assim: eu quero um cabo coaxial com capacitância de tantos por metros, tantos faradays por metro. Então, ela é uma quantidade útil na hora que você vai desenhar o seu circuito. E esse aqui a gente viu que está ligado à ideia de energia potencial. Então, são equações básicas e fundamentais. São essas 3 que eu preciso saber. Bom, vou começar com a minha lei de Gauss. Que superfície gaussiana eu vou escolher? A esfera, óbvio. Então, eu vou escolher aqui no meio do caminho uma esfera como superfície gaussiana. E aí, a integral sobre a esfera dA, campo elétrico, é igual a carga no interior dividido por ε0. Mas, nesse caso, a carga no interior eu sei. É Q. Vamos fazer agora a integral. Bom, na hora que eu faço isso, agora é uma dica para a prova. Sempre faça o desenho. Sempre indique no seu desenho a superfície gaussiana. Se ela tem mais de uma superfície, né, quer dizer, ela tem que ser uma superfície fechada, mas se for um cilindro, dê nomes às diversas partes do seu desenho. Então, é a superfície 1, a superfície 2, a superfície 3, elas somadas fazem uma superfície fechada. Façam os vetores área na sua superfície. Façam no desenho. Por quê? Porque quando você faz o desenho, você está dizendo para mim que você está entendendo o que está falando. Não é que você não é que você decorou a expressão do capacitor de placas paralelas. Então, beleza. Fizemos o desenho, colocamos o nosso dA. E aí agora eu vou dizer que dA é paralelo às linhas de campo, pela simetria do problema. Você escreve no problema. É assim que você faz, você escreva. Por simetria, eu sei que as linhas de campo são radiais, como escolhi uma superfície gaussiana, que é uma esfera, as linhas de campo são paralelas ao vetor área, dA. E agora, então, eu vou fazer a minha integral. dA, módulo do campo elétrico, cosseno de 0, que dá 1. Isso é igual a Q sobre ε0. Olha, só que a gente está integrando sobre a esfera, deu 4π, o raio da gaussiana, módulo de E, Q sobre ε0.
Então, o módulo do campo elétrico é Q sobre 4π ε0 R quadrado. Esse é o campo elétrico em todos os pontos aqui da minha esfera. Entre as duas esferas. Bom, agora então, esse foi o primeiro passo. O meu segundo passo agora então é calcular a diferença de potencial entre as duas placas, entre a esfera interior e a esfera interior. Exterior e interior. Então, ok? Deixa eu guardar aqui, ó, o campo elétrico é igual a Q sobre 4π ε0 R quadrado. E se eu quiser escrever o campo elétrico, eu escreveria assim, ó, o módulo do campo elétrico e é o versor na direção radial. Bom, que caminho eu vou escolher para calcular a minha diferença de potencial? Uma reta, né, radial. Vou da placa menor até o menor caminho, aquilo que vai dar a integral mais fácil para fazer. Então vamos lá. V na esfera exterior, né? Raio, deixa eu chamar. Esse aqui eu vou chamar de raio 1. Aqui, essa exterior é raio 2. V calculado no raio 2 menos V calculado no raio 1 é igual a menos a integral dr do módulo do campo elétrico dr, na direção dr, né? Cosseno do ângulo entre o vetor dr, que é radial, e o campo elétrico. Mas isso é 1. E aí agora a gente substitui o nosso campo elétrico. Na prova, você escreve isso tudo. Escreve. Você vê, pessoas dizem que engenheiro não tem que saber português. Estão errados. Engenheiro tem que saber português. Engenheiro é poliglota. Engenheiro sabe português, sabe inglês e sabe matematiquês. É diferente. Né? Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, as pessoas vão fazer física, no final, é começar a escrever. Porque elas passam a vida inteira delas ouvindo de que você vai fazer exatas, você não tem que escrever. Muito pelo contrário. Você tem que saber escrever e ler muito bem. Isso é a condição fundamental. Por quê? Porque você tem que se comunicar entre as pessoas. É muito fácil você ter um bando de ideias na sua cabeça, mas se você não consegue transmitir essas ideias para as pessoas que estão do seu lado e para as pessoas que vêm depois de você, é aquilo, já viu o Blade Runner? O final do Blade Runner, quando o cara diz assim, like tears in the rain, são lágrimas na chuva, é exatamente isso. Então, ideias que desaparecem no tempo. Você teve e ela foi embora. Se você não sabe escrever a sua ideia. Então, a nossa integral é entre R1 e R2. E agora nós vamos fazer, então, essa integral. Nós encontramos menos, vamos botar todas as constantes para fora, Q, 4π ε0, a integral entre R1 e R2, dr de 1 sobre R quadrado. E aí, nós vamos encontrar exatamente o que nós estávamos esperando, menos Q sobre 4π ε0, 1 sobre R. A integral de 1 sobre R quadrado dá menos a integral de 1 sobre R. Então, aqui fica um sinal de mais, calculado entre R2 e R1. Então, a gente encontrou Q sobre 4π ε0, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Isso é V de R2 menos V de R1. E isso é um número negativo, como tinha de ser. 1 sobre R2 é um número, R2 é maior que R1, então esse número é menor que esse. Se eu quiser agora usar a diferença de potencial da placa positiva menos da placa negativa, eu tenho que trocar esse sinal. Então, o meu ΔV, que eu falei, eu esqueci de lembrar vocês hoje, eu falei na terça-feira.
Capacitância é definido como um número positivo. A gente sempre vai pegar a carga na placa positiva e dividir pela diferença de potencial entre a placa positiva menos o potencial na placa negativa. Então, eu preciso multiplicar isso aqui por menos. Então, o meu ΔV, que eu vou botar na minha definição de capacitância, vai ser Q sobre 4πε0, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. E aí é a diferença de potencial. Esse potencial menos esse potencial. Esse foi o ΔV que eu estou usando. E agora eu vou botar na minha definição de capacitância. Né? ΔV é esse fulano. Q está aqui. A capacitância é todo o resto. Então, a minha capacitância C vai ser simplesmente 1 sobre 4πε0, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Posso até fazer ficar um pouquinho melhor aqui, olha. Oi. 1 sobre R1 menos 1 sobre... Bom. Ah, sim, verdade, obrigado. C é menos 1, é isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu ia encontrar o meu erro daqui a 10 minutos, ainda bem que você falou agora. Daqui a 5 minutos. Agora eu vou tirar o MMC aqui e somar essas duas frações. E esse cara então vai ficar sendo 1 sobre R1 vezes R2, R2 menos R1. Então, para a gente limpar um pouco ali a conta, nós encontramos então que agora a nossa capacitância vai ser 4πε0 R1 vezes R2 dividido por R2 menos R1. Ok. Essa é a capacitância do capacitor esférico. Eu posso agora calcular, por exemplo, a energia que eu consigo botar no capacitor esférico. A expressão é exatamente a mesma que eu tinha calculado antes. É o mesmo tipo de expressão. Vai depender da capacitância, diferença de potencial ao quadrado, 1/2. Nada muda. Agora, o que vai mudar é o seguinte. Vou fazer uma observação interessante. A Terra é uma esfera? A Terra é esférica? É uma esfera. Agora, você está sentindo o quão esférico é a Terra aqui? Não, né? Então, as superfícies elas podem ser muito bem aproximadas por planos, se você estiver suficientemente próximo da superfície. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar que o raio R1 é muito grande e que a distância entre R1 e R2 é muito pequena. Então, vamos dizer o seguinte, que R2 menos R1 é uma distância que eu vou chamar de D. Essa distância aqui. E que o raio R1 é enorme, é muito grande. É muito maior que 1. É muito maior que D. Então, vamos substituir isso na nossa expressão para capacitância. A capacitância, tá? Então, vai ser 4πε0 R1. Agora, R2 pode ser escrito como R1 mais D, não é? R1 mais D. E R2 menos R1 é quanto? D. Mas R1 é muito maior que D, não é? Não foi isso que eu escrevi aqui? Então, nessa soma, eu tenho 10 km mais 1 centímetro. Dá 10 km. Então, eu encontrei que a minha capacitância é 4πε0 R1 ao quadrado sobre D. Agora, o que é 4πr1 ao quadrado? Já aproximadamente isso. O que é 4πr1 ao quadrado? É a área da esfera. E aí a gente encontrou que a nossa capacitância é ε0A sobre D. O que é essa expressão? O capacitor de placas paralelas.
Então, a esfera é enorme, muito grande, mas bem pertinho, então, dela, porque o capacitor tem um raio enorme, eu não sinto a curvatura da Terra, e eu não sinto os efeitos de curvatura no capacitor ali. Ele parece um plano. Se você pegar o capacitor cilíndrico e fizer o mesmo tipo de aproximação, você vai chegar no mesmo tipo de conclusão. Tá bom? Oi. Se você faz um ir na direção do outro, sim, sim, a capacitância aumenta. Se você pegar, a capacitância vai ficando grande, você vai conseguindo armazenar uma quantidade maior de energia ali no seu problema. Então, se você pegar, por exemplo, esse capacitor que você compra lá na loja de eletrônica, a separação entre as placas é super pequenininha, micrômetros até. Porque aquilo que vai impedir, o que você vai impedir, vai fazer o seu limite, vai ser o dielétrico, que você vai colocar ali no meio do caminho, para impedir que descarregue, passe carga de um lado para outro. Como é que funciona o capacitor que você encontra? Todo mundo já viu aquele capacitor que é um cilindrozinho? Aquele capacitor que é um cilindrozinho não é nada mais, nada menos do que o seguinte, olha, eu pego uma folha metálica, aí agora eu coloco em cima dela uma folha de isolante, e agora eu enrolo. E aí eu fico com uma folha metálica e uma folha de isolante, e elas vão ficar separadas. E aí a gente vai fazer o nosso capacitor de placas paralelas. Né? Quer dizer, são duas folhas, né? Folha metálica, isolante, folha metálica. E agora eu vou em isolante, e aí eu enrolo. E aí eu vou fazer o meu capacitor dessa forma. A separação vai ser a diferença, a separação entre as folhas metálicas que eu coloquei ali, e a capacitância vai ser enorme. Mas ela vai ser, ela só vai importar dependendo do seu impeço que descarregue, né? Quem fez o Van der Graaf sabe que a eletricidade quer passar de um lado para o outro. Porque eu tenho essa diferença de potencial muito grande. Se eu ponho uma diferença de potencial enorme e o meu dielétrico, a minha constante dielétrica não é suficientemente alta, eu acabo rompendo o dielétrico e eu descarrego para um lado para o outro. Tudo bem? Então, o limite de quão próximo você vai botar uma placa da outra vai ser o dielétrico, a qualidade do dielétrico que você vai botar ali no meio. Entendeu? Mais alguma dúvida? Então, agora vamos fazer... Bom, onde é que a gente usa um capacitor esférico desses? Só antes de eu falar de arranjos de capacitores. Pô, a gente vive num... A Terra é um capacitor esférico. A Terra é carregada. E você tem uma região aqui em cima, chamada ionosfera. Tá? A Terra é carregada negativamente. E você tem uma camada exterior da atmosfera da atmosfera da Terra, onde você tem íons positivos. Então, a Terra é carregada negativamente e você tem uma carga de íons positivos do outro lado. E a Terra funciona como esse grande capacitor. Existe uma seção extra no seu livro, a última seção do capítulo 20, exatamente onde discute isso. A Terra como um capacitor. Não é obrigatória, é interessante, deem uma lida. Tá bom? Bom, agora então vamos falar de arranjos de capacitores. Arranjos de capacitores. Então vamos imaginar o seguinte, olha, de novo eu coloquei a minha bateria. E eu liguei ela no meu capacitor de placas paralelas. Na verdade, esse aqui é o símbolo que você usa para qualquer capacitor dentro quando você está fazendo um circuito. Esse aqui é o símbolo de bateria, diz esse é o lado negativo da bateria, esse é o lado positivo da bateria. E toda vez que você quer dizer que você tem um capacitor, você desenha como se fosse um capacitor de placas paralelas. Pode ser um capacitor esférico, cilíndrico, o que quer que seja. Pode ser de forma metálica, uma batata metálica.
Não tem problema, mas você desenha como um capacitor de placas paralelas. E agora, esse problema aqui a gente já estudou. A minha pergunta é, o que vai acontecer na hora em que você coloca dois capacitores, um do lado do outro? Bom, na hora que eu fecho a chave, ligo a bateria, de novo eu começo a acumular cargas nas placas dos meus capacitores. E eu vou colocando cargas de um lado e cargas negativas do outro. Qual vai ser a diferença de potencial nesse caso aqui? Ó? Vai ser a capacitância desse capacitor, eles não precisam ser iguais, vezes a diferença de potencial ao longo dessa queda aqui, ó, o potencial caiu aqui, né? Tem linhas de campo que estão indo daqui de cima aqui para baixo, então eu tenho uma queda de potencial elétrico aqui. Isso é igual à quantidade de cargas que eu coloquei aqui em cima, Q1. Agora, nesse fulano, de novo, eu tenho linhas de campo saindo aqui, tenho uma queda de potencial de novo. A capacitância dele, eu vou chamar de C2, vezes a queda de potencial, é igual à carga Q2. Por que eu disse que ΔV tem que ser o mesmo entre os dois? Eles estão ligados na mesma bateria. A bateria força esse ponto ter um potencial A, esse ponto, potencial B, esse ponto tem um potencial A. Ela força essa diferença de potencial epsilon. Isso aqui são fios ideais. Esse ponto é equivalente a esse ponto A. Podia ter feito uma reta indo direto para cá. O meu desenho ia ficar feio, mas eu podia ter feito. Esse ponto é equivalente a esse ponto. Esse aqui é o mesmo ponto B. Esse ponto é o mesmo ponto A. Esse é o mesmo ponto B. Então, toda a lógica que a gente fez para escrever essa equação, que é quando para de passar a corrente, quando acaba tudo, quando todo mundo entra no equilíbrio, continua valendo. A diferença de potencial, a queda de potencial no capacitor, entre as placas do capacitor, tem que ser igual a menos o quanto a bateria está dando. É a mesma coisa do lado de cá. Agora, eu sempre posso trabalhar com 2 capacitores, 3 capacitores, 5 capacitores e fazer o meu circuito. Só que exatamente como vocês fizeram no segundo grau, escreveram resistência equivalente, é muito conveniente, às vezes, você substituir esse problema por um problema equivalente. Um problema que é análogo, mas que é mais simples, onde eu vou ter apenas a minha bateria e um único capacitor que eu quero que tome conta de toda a física e toda a lógica que está nesse par. Bom, a bateria não mudou, continua sendo epsilon, mas agora eu vou definir que isso aqui é uma capacitância equivalente. E eu quero que no final da minha vida, no final das contas, eu encontre uma expressão, né, a mesmo tipo de expressão, que é a minha capacitância equivalente, vezes ΔV, tem que ser igual à quantidade de carga que eu tenho nas minhas placas. Quanto de carga eu tenho nas minhas placas? Q1 mais Q2. ΔV é o mesmo para os dois, não é? Então agora eu vou escrever, olha, C equivalente é igual a Q1 sobre ΔV mais Q2 sobre ΔV. Agora o que é Q1 sobre ΔV? É a capacitância do primeiro capacitor. E Q2 sobre ΔV é a capacitância do segundo capacitor. Então, esse fulano aqui ó, pode ser escrito como C1 mais C2. Como esses dois
capacitores são ditos em paralelo, quer dizer, eles compartilham a mesma diferença de potencial, a gente pode dizer assim, capacitores em paralelos, para achar a capacitância equivalente, você simplesmente tem que somar a capacitância de cada um dos seus capacitores. É diferente de resistores, né? Lembra do segundo grau? Resistores em série, esses somam a capacitância. Então vamos ver aqui, que eu acabei de falar o que é paralelo, já adiantei o que é série, vamos falar agora um par de capacitores em série. Então agora, a gente tem o nosso primeiro capacitor aqui, ó. E agora vamos botar um segundo capacitor aqui. Fechei a chave. Começo a acumular corrente carga no primeiro capacitor. Gero linhas de campo. Essas linhas de campo querem entrar nessa segunda placa. Atraem cargas negativas. Cargas positivas agora se deslocam para a placa de baixo, né? Elas estavam aqui, essa placa era neutra. Agora, eu dissociei o positivo do negativo, cargas positivas agora vêm aqui para baixo. Gero linhas de campo. Cargas negativas se acumulam aqui e a corrente continua fluindo, até a hora em que eu chego no equilíbrio. Na hora que eu chego no equilíbrio, esse meu capacitor, olha, essa queda de potencial, agora eu tenho que dar nomes. Esse ponto eu vou chamar de B, esse ponto, né, é o mesmo de lá, vou chamar de C, e esse ponto aqui eu chamo de A, é o mesmo de lá. Então, a diferença de potencial, ó, V no ponto B menos V no ponto A, isso é o que a bateria me deu, epsilon. Agora, a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto C, quanto será? Olha só, aqui eu tenho linhas de campo elétrico. Então eu tenho uma queda, se eu botar uma carga positiva aqui em cima, ela corre aqui para baixo. Então o meu potencial elétrico é maior aqui em cima do que aqui embaixo. Eu tenho uma diferença de potencial aqui. Quanto é essa diferença de potencial? Bom, essa, de novo, isso daqui vezes a capacitância é a carga que eu tenho nessa placa. Então, isso aqui vai ser 1 sobre a capacitância 1 vezes a carga Q que eu tenho lá. A carga Q que eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei uma carga menos Q, né? Porque eu induzi uma carga menos Q aqui embaixo. Qual é a carga que eu tenho aqui nesse fulano? Q também. Isso aqui não estava neutro inicialmente? Então, se eu induzir menos Q para cá, aqui embaixo eu tenho mais Q. E eu induzi menos Q aqui de novo. Todo mundo entendeu a lógica do que foi feito? Fale agora ou cale-se para sempre. Fala. Oi? Sempre que você vai ter os capacitores em série, eles vão ter a mesma carga. E agora, então, a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto A, isso vai ser 1 sobre a capacitância do capacitor 2, ó, esse aqui era o C1, esse aqui tem C2, vezes a carga Q. Agora eu quero, na verdade, substituir tudo isso por um problema equivalente. Então eu continuo tendo a minha bateria me fornecendo epsilon, mas eu quero substituir isso por um único capacitor. E aqui escreveu o C equivalente. Então vamos escrever as equações que a gente tem. Olha só. O que a bateria me deu foi epsilon. Isso é VB menos VA. Se eu somar todo mundo aqui, o que eu encontro? Oi? Perdão. O capacitor. Se eu somar
todas essas equações, o que, que eu encontro? Olha só. Oi? Deixa eu somar essas duas equações aqui, ó. Se eu somar VB com essa daqui, eu vou ficar com VB menos VC mais VC menos VA é igual ao quê? A 1 sobre C1 Q1 mais 1 sobre C2, Q1 não, Q, vezes Q. Certo? Bom, os Cs cancelam. E a gente encontrou que VB menos VA é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 vezes Q. Bom, se eu passar esse fulano para o lado de lá, nossa definição do capacitor da capacitância equivalente fica sendo o quê? Fica sendo 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 a menos 1. Então, capacitores em série somam, eles são, a capacitância equivalente de capacitores em série é a soma do inverso das capacitâncias, é o inverso da soma do inverso. Exatamente como o inverso dos resistores. Assim, resistores em paralelo têm essa expressão. Tá bom? Todo mundo entendeu? Legal? Com isso aqui, acho que dá para resolver todos os problemas da lista 4. Agora eu vou falar uma pequena curiosidade antes de acabar a aula. Eu falei para vocês que a energia está no campo. Bom, a energia está no campo. Pode estar no campo, né? Posso tentar entendê-la assim. Então agora tem uma carga pontual. Qual é o campo elétrico devido a uma carga pontual? Oi? Não, tudo bem, é uma carga Q, pontual, Q. Qual é o campo elétrico dela? E é 1 sobre 4π epsilon 0, 1 sobre r quadrado radial, certo? Vezes a carga Q. Obrigado. E eu falei, bom, agora vamos fazer... eu falei para você, olha, a densidade de energia, né? A energia por unidade, por volume, é dada por essa expressão, é dada por uma coisa que seria epsilon 0 sobre 2, o campo elétrico ao quadrado. Se eu pego e jogo essa expressão ali, eu acho que a minha densidade de energia é epsilon 0 sobre 2, Q quadrado sobre 4π epsilon 0 ao quadrado, 1 sobre R à quarta. E agora eu vou integrar no volume, dV. dV. Que volume? Todo o espaço. Na hora que eu integro, o que vai acontecer com essa energia? Quanto vai dar a energia? Estou integrando vou integrar de zero, vamos fazer isso aqui em coordenadas esféricas, isso aqui vai ter uma das integrais, é a integral de 0 a R. Então, vai aparecer umas constantes, e eu vou ficar com a integral, vai aparecer um bando de constantes, e a integral de 0 ao infinito dr de 1 sobre R à quarta. Vezes o elemento o jacobiano, né? Vai ficar um R quadrado, porque tem um R quadrado do elemento de área. Então, quanto é que vai ficar essa integral? Menos 1 sobre R. Integrado entre infinito e 0. O termo infinito, esse está ok. 1 sobre infinito dá 0, joia. Mas o termo, quando vai a 0? Dá infinito. Cargas pontuais, o campo gerado por uma carga pontual teria energia infinita. E esse foi um dos problemas que atormentou os físicos por 200 anos. Desde do começo da ideia de campo.
só foi satisfeito, só foi resolvido com a introdução da mecânica quântica, e não só isso, com a teoria quântica de campos e depois uma outra teoria chamada renormalização. Renormalização. As alternativas, iniciais seriam, bom, o elétron não é um ponto. E aí, então, por isso ele não teria energia zero, você nunca iria com um raio zero, ele teria um tamanho finito. A outra alternativa é, existe um problema na nossa teoria eletromagnética para distâncias curtas. Também era uma possibilidade. E turns out, apareceu que você não precisa de nada disso, mas levou um caminho muito longo para resolver essa problemática. Foi só no metade da década de 60 que se chegou a um conjunto de teorias, né, e de ideias que permitiram resolver esse problema. Hoje a gente entende mais ou menos bem o que está acontecendo. Esse é um campo eletromagnético, a teoria quântica de campos, é uma teoria renormalizável, essa é a palavra. O que está acontecendo é que tem nuvens. Você gera um conjunto de nuvens aqui, de fótons aqui em volta, e eles vão blindando a sua interação. À medida que vai ficando maior, você vai tendo mais e mais fótons surgindo e desaparecendo, surgindo e aparecendo, e aí as integrais passam a convergir. Não, saiu, aí é mecânica quântica. É teoria quântica de campos. Mas um dia chega lá. Oi. A energia